Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Marcelo Silva, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Percepção, começando a nossa aula 29. Trouxe para a aula de hoje uma revisão de tudo que foi falado na série Caminhos Harmônicos. Se você assistiu essa série, está lembrado que lá a gente trabalhou a tonalidade maior, campo harmônico maior, as preparações, né, em forma de tensão com a dominante ou em forma de segundo cadencial com a cadência 2/5. E hoje eu vou propor uma sequência harmônica. A gente vai construir junto essa sequência harmônica, analisar primeiro e depois fica aquela dica de sempre, né? De vocês tocarem essa sequência harmônica em todos os tons, aplicando nas 7 tonalidades. Combinado? Antes da gente começar, se você não é inscrito ainda, garanta a sua inscrição, deixa um like também nesse vídeo para ajudar o nosso canal e compartilhe também para os seus amigos músicos. Vamos lá? Começando então, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é a criação de uma sequência harmônica sobre o tom maior. Eu vou rotular essa sequência harmônica como progressão harmônica, que é um conjunto de acordes com sentido harmônico, e nesse caso a gente está trabalhando dentro da tonalidade maior. Para não viciar com o tom de Dó maior, eu fiz uma escolha aqui de Lá maior, e está aqui o campo harmônico de Lá maior na forma das tétrades, dentro da proposta da tonalidade com os 3 sustenidos. Fá, Dó, Sol, né? O Dó no 3º grau, o Fá no 6º grau, o Sol sustenido no 7º grau. Na criação dessa harmonia, para a gente não trabalhar apenas acordes do campo, eu vou fazer a proposta do uso da cadência 2/5 como uma cadência preparatória, mirando alguns acordes do campo. A gente vai chamar de acordes-alvo, tá? Eu escolho um acorde do campo e penso numa cadência de preparação para ele, resolvendo nesse acorde. Para isso, já deixei preparado aqui, fiz um rascunho aqui na caneta. Aqui, uma linda caligrafia. E nesse rascunho eu tenho, depois eu vou tocar isso na bossa nova, né? Vamos colocar aqui um 2/4. Nesse rascunho eu tenho 8 compassos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses acordes já estabelecidos aqui são esses que eu chamei de acorde de resolução, acorde-alvo. Eu quero resolver no Si menor, quero resolver no Fá sustenido, resolver no Ré, e no final da sequência eu quero fazer uma situação preparatória para resolução no Lá. Então já tem um esqueleto formado dessa cadência, dessa sequência harmônica, dessa progressão harmônica. Para isso a gente vai rever alguns conceitos que foram falados na série Caminhos Harmônicos. E o primeiro é: todo acorde pode ter a sua preparação através da sua dominante, que é uma quinta justa desse acorde que eu quero resolver. Então, querendo resolver apenas com a dominante do Si menor, eu coloco quem aqui? Um Fá sustenido 7 como dominante. Fá sustenido 7 não vai ser um acorde do campo, porque no campo o Fá sustenido é menor. Ele vai ser tratado como um vínculo a esse acorde aqui. Então, eu chamo ele de dominante ou 5º grau do acorde de resolução, que nesse caso é o 2º grau, né? Si menor é o 2º grau do tom. E assim eu já armei uma tensão para resolver no 2º grau da tonalidade. Já funciona? Sim, já funciona. E só dessa forma, esse acorde 2 ficou como resolução, porque se eu tivesse uma passagem simples para ele, seria apenas um acorde de passagem, mas a partir do momento que eu estabeleci uma tensão e essa tensão foi resolvida, ele ganha outra característica, né? Uma outra análise, né? Um acorde de chegada, né? Um acorde de repouso, um repouso secundário. Só que o que eu quero, na verdade, não é armar essa preparação apenas com a dominante, e sim, como a gente combinou, com o 2º cadencial também, armando a cadência 2/5. Quem é o 2º cadencial do acorde de resolução? É um acorde que está um tom acima dele.
um tom acima de Si é Dó sustenido. Aí vocês vão lembrar, foi comentado lá na série Caminhos Harmônicos, que o segundo cadencial ele aparece na forma menor 7 ou na forma meio diminuto. Nesse caso aqui, eu vou optar pelo menor 7. Até para abrir uma polêmica aqui para vocês e poder explicar. Quando eu coloco um Dó sustenido menor 7, recorrendo ao campo harmônico maior, eu vou observar aqui, ó, é um acorde do campo também. E agora, na minha análise, como que eu encaro esse acorde? Coloco na minha análise que ele é o terceiro grau, porque ele faz parte do campo harmônico? Nesse caso não. Por quê? Lembrando que a harmonia depende muito de contexto, né? Dentro da nossa criação, como que esse acorde veio parar aqui? Como que ele aconteceu, né? Foi através de uma passagem simples do campo harmônico e chegamos nele? Não. Ele só apareceu em função do Si menor. Eu não pensei no campo harmônico para colocar ele aqui. Eu pensei que ele é uma possível cadência, né, no formato de 2 para resolver aqui. Então, se foi um pensamento harmônico em função de uma resolução, a análise dele muda. Ele deixa de ser o 3 do campo para ganhar esse papel de segundo cadencial. Fechei o colchete aqui da cadência 2/5, segundo cadencial do Si menor. O que diz essa simbologia para a gente? Tanto o 5 como o 2 estão vinculados ao Si menor. Não é o 2 do campo, nem o 5 do campo. O 5 do campo é o Mi7, não é esse cara que está aqui. O 2 do campo é o Si menor, não é esse cara que está aqui. Esse 2 e esse 5, então, pertencem ao acorde de chegada, que é o Si menor. Está feita a primeira, abrindo da tonalidade, está feita a primeira parte da nossa harmonia. Uma intenção de resolver no grau 2. Agora a minha intenção de resolução é no grau 6 da tonalidade. Escolhi o Fá sustenido menor aqui. Está aqui, Fá sustenido menor. Vou usar da mesma tática. Primeiro busco uma dominante dele, o Dó sustenido 7, como dominante do Fá sustenido. Para não deixar esse dominante sozinho, quero armar uma situação de 2/5. Quem é o 2 do Fá sustenido? É o Sol sustenido, um tom acima, né? E nesse caso eu vou trabalhar o meio diminuto. E aí vou observar que é uma posição do campo também. Sol sustenido meio diminuto é o sétimo do campo. Mas nesse caso também como função cadencial. Inclusive esse acorde sétimo do campo, comentei lá também na série, que ele é muito comum nessa situação aqui de aplicação para cadenciar para o sexto grau. Então fica aí como uma ideia de segundo cadencial do grau 6. Continuando aí a segunda parte da nossa sequência, agora a gente vai ser um pouquinho mais rápido aqui, porque eu vou aplicar da mesma técnica, tá? Já entendemos o sistema. Eu tenho que resolver aqui no Ré maior, foi o quarto grau da tonalidade. E depois eu tenho que criar uma situação também na forma do 2/5 de resolução de volta no Lá. Então, dois acordes alvo para a gente estar criando a cadência e resolvendo. O quarto grau, nesse ponto, e aqui uma intenção de volta para o grau 1. Aqui é o quarto grau, tenho que resolver nele. Alguém vai chegar aqui como resolução. E nesse último compasso, lanço uma seta
querendo resolver na minha volta aqui no Lá maior. Mesma técnica, 5 de alguém e 2, 5 de alguém. Dominante do Ré é o Lá7, é o próprio tom, né? Ó, dominante do quarto grau, mas não na forma sétima maior, na forma dominante. Fica aqui um 5, 7. E o segundo cadencial desse acorde, um tom acima dele, vou colocar como Mi menor 7, é mais comum. Resolvendo no grau 4 é mais comum o segundo cadencial menor 7. Esse acorde é um acorde novo também, uma situação secundária, não tem Mi menor 7 no campo harmônico de Lá. Mas como função eu entendo que ele é uma intenção de cadência 2/5, que resolve aqui no Ré maior. E agora, finalizando, como eu quero terminar no acorde do tom, eu tenho pela primeira vez o 2/5 de uma forma primária. Todos os outros foram secundários, né? Resolvendo no grau 2, resolvendo no grau 6 e no grau 4. Agora um 2/5 primário para resolver no tom. É o próprio 2/5 da tonalidade. Si é o 2 dele, Mi é o 2 da tonalidade. Fechou com 2/5 primário, Si menor, Mi 7. E assim a gente encerra a nossa sequência harmônica. Vamos dar uma passada aqui para entender o colorido dela. Percebam que nesses ambientes aí de cadência, no compasso 2, no compasso 4, compasso 6 e compasso 8, nos compassos pares, né? Que há uma movimentação maior, né? Porque tem uma divisão ali de dois acordes. Percebam que cumpre essa função da preparação, né? A gente percebe como uma movimentação de preparação, tanto é que o acorde seguinte ele vem com esse aspecto de resolução, mesmo não sendo o acorde do tom, sendo uma resolução secundária. Mas a cadência tem essa função. Isso se resolve não só na regra, né? Não só no aprendizado da regra, mas o som também traz essa certeza para a gente. Queria que vocês observassem isso através da percepção. Será que eu ouço esses compassos pares como compassos de preparação, de movimentação, e o compasso seguinte como o compasso de resolução? Dê uma conferida aí, se o ouvido está reagindo a essas comunicações de harmonia. Só uma provocação, isso para vocês continuarem assistindo às aulas do canal, que mais para frente vem mais informações. O que eu toquei não tem a ver com a realidade da cifra escrita. Eu coloquei um pouquinho mais tempero ali nos meus acordes, usando as tensões harmônicas. Eu não fiz as tétrades puras do jeito que estão ali. Dó sustenido menor 7, Fá sustenido 7. Sempre tem um complemento harmônico tocado junto, uma nona, uma 13ª, para deixar a harmonia um pouquinho mais trabalhada. Um acorde ou outro ali eu fiz na tétrade, mas grande parte eu aplico as tensões harmônicas, que numa futura aula, com certeza a gente vai estar falando sobre elas. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de fazer sua inscrição no canal. Um abraço e até a próxima aula.